Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, a paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. É com alegria que eu, diácono Ney Miller, volto aqui novamente a serviço da evangelização. E hoje vamos abordar o tema o pecado, aquilo que nos afasta de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje, em nosso terceiro encontro, vamos refletir sobre o pecado e suas consequências. Tudo aquilo que nos afasta de Deus. Nas reflexões anteriores, vivenciamos o amor de Deus, a intensidade, qualidade e suas manifestações a seus filhinhos, amorzinhos, que somos nós, você e eu, amados de Deus. E nós, tu e eu, confrontando nossas realidades, as que nos rodeiam em nossa sociedade, surgem algumas perguntas intrigantes como: se Deus nos ama, por que a nível pessoal experimentamos por vezes inseguranças, temores, invejas, depressão, angústias, ansiedades, tristezas, desequilíbrios, insatisfações, desesperos, falta de esperança e tantas outras limitações que não permitem experimentar o amor de Deus? Se Deus nos ama, por que a nível comunitário as famílias se desintegram, os casais se separam, os filhos se rebelam contra os pais e caem nos vícios, nas drogas, e irmãos não se entendem? Observamos lutas entre gerações, competições e ódio. Se Deus nos ama, por que as guerras, a fome, as calamidades, a pobreza, as injustiças, a opressão à liberdade, e assim não vivenciamos no plano social o maravilhoso plano de amor, justiça e paz que o Pai tem para nós? Os veículos de comunicação se especializaram em dar notícias que levam todos nós a uma inquietação muito grande, responsável até por muitos casos de desesperança, de pânico, de depressão e de tantas outras doenças. E a pergunta que perpassa tudo isso é que se Deus é amor, se seu plano de amor para nós é sabedoria, justiça e paz, por que não experimentamos? Porque o mundo que vivemos não é um paraíso onde se vive a harmonia, paz e justiça? Deus não é o autor de todos esses males. Deus é amor, e o amor não quer nem promove o mal, nem pode querer o mal. Onde há amor, não há mal. Deus não é o autor de todos esses males, não. Deparamos com um problema que não temos total conhecimento dele, muito menos dar-lhe solução. Para isso precisamos definir bem o problema. E qual é o problema? Se temos problema com o carro, vamos ao mecânico. Se com o relógio, vamos ao relojoeiro. Se com os dentes, vamos ao dentista. Mas se o que nos aflige e o mundo que vivemos não corresponde, vamos ao Criador desse mundo e perguntar-lhe qual é o problema, o que está acontecendo. Deus revela a sua palavra no Antigo Testamento aos profetas e na plenitude dos tempos pelo seu Filho único Jesus. Em Romanos 3:23, ele diz: com efeito, todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Observa bem, todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Aí está o problema. Chama-se pecado. Pecado.
pecado. Ele não permite que no mundo se realize o plano de amor que Deus tem para nós. E é a causa de todos os males. E quem começou tudo isso foi Satanás, lá no paraíso, quando levou nossos primeiros pais a desobedecerem a Deus e induzi-los a quererem ser iguais a Deus, decidindo por si entre o bem e o mal, como vimos em Gênesis 3, todo o seu relato. E o pecado consiste em não crer em Deus, não confiar em Deus, porque confiamos em nós mesmos. Tudo que não provém da fé em Deus, como diz em Romanos 14, crer mais em nossas capacidades do que em Deus, preferir a nós que a Deus, viver a vida por nossa conta, criando ídolos como se Deus não existisse, como no caso o paganismo que vivemos, toda atitude que não brota da fé em Deus. Vejam só, o pecado lá no paraíso começou o desastre em que vivemos, até os dias de hoje. O homem se afastou de Deus, fonte da vida, afastou-se da sua mulher, acusando-a de ser culpada. Inimizou-se com a criação, que se rebelou contra ele. Resumindo, o que está em Romanos 6:23. O pecado separa-nos de Deus, que é a vida, e leva-nos à morte, porque o salário do pecado é a morte. Eis a má notícia. Atenção, atenção, muita atenção. Ouvintes do grande jornal da evangelização, notícia extraordinária nos chega via satélite diretamente de Genebra, centro da ciência. Diz: os pensadores e cientistas especialistas em problemas do mundo, presentes no Congresso de Ações para a Paz, chegaram às seguintes conclusões, após dias de trabalho sobre a Epístola aos Romanos 3:23. O homem tem um problema que não pode solucionar, o pecado. O homem tem um inimigo que não pode vencer, o diabo. Apesar de toda a sua ciência e poder, o homem é incapaz de vencer o príncipe deste mundo, o demônio, e tirar o pecado do mundo. Faz o mal que não deseja e não faz o bem que se propõe. O homem não é capaz, por suas próprias forças, de renovar-se, tornar uma criatura nova, mudar o seu coração, solucionar o problema de sua existência, salvar-se a si mesmo e aos outros, por suas próprias forças e méritos, chegar até Deus. Mais detalhes destas conclusões todos poderão assistir na próxima edição deste jornal. Ora, diante da realidade dessas conclusões, só nos resta reconhecermos-nos pecadores e necessitados da graça de Deus, dependentes da sua infinita misericórdia. Jesus sofreu a paixão, foi crucificado e morto pelos nossos pecados, por amor a ti e a mim. Mas ressuscitou e está vivo para viver conosco hoje e sempre. Vimos e constatamos que Deus nos ama e quer salvar a todos. Mais uma vez, toma a iniciativa, porque pelos nossos pecados estávamos inimizados com Deus e tínhamos com Ele uma dívida que não éramos capazes de pagar. Jesus na cruz pagou a nossa conta, a nossa dívida com o Pai, nosso Pai Deus. Oração final. Meu Senhor e meu Deus, sei que estás aqui, que me vês, que me ouves, que me amas. Adoro-te com todo o meu ser. Abro-me ao teu amor e ao teu Espírito Santo, para que enchas com teu amor eterno, pessoal, incondicional e infinito, o meu pobre coração contrito. Quero experimentar o plano de amor que tens para mim. Eis-me aqui, Senhor. Te amo. Amém. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com as vossas vidas. Ide em paz. O Senhor vos acompanhe.